então a gente vai fazer o nosso Charlie Chaplin. E a primeira coisa a ser feita é riscar o molde da cabecinha, né? Que é um círculo, na verdade. Então, com o feltro cor de pele e um gabarito de círculo, a gente vai riscar no tamanho maior do gabarito, né? Aqui eu já mais ou menos estava recortado, mas eu vou mostrar só para vocês que eu uso caneta permanente. Eu acho que é bem prático, não solta, não é como uma caneta hidrocor que depois sai na mão. A caneta permanente tem ótima fixação. Então, tendo riscado o molde, né? O que eu faria agora é recortar o feltro. Recorte é uma coisa muito pessoal, eu acho. Já vi professoras que eu gosto muito do trabalho e admiro, falando que gostam de tesourinhas pequenas, por exemplo, e eu não, eu gosto de tesoura grande. Então, ó, o que a gente pode fazer é recortar por dentro da marca da caneta. Porque isso também é uma outra dica. Tem gente que fala assim, olha, eu coloco o molde em cima e aí eu recorto com o molde. Eu não, eu risco realmente com a caneta permanente. A caneta permanente, muitas delas tem dois lados, um lado mais fino e um lado mais grossinho. Eu uso o lado grossinho. Eu acho que eu tenho alguns vícios porque eu trabalho bastante com a terceira idade, então são coisas que facilitam bastante o trabalho. Por exemplo, a caneta do lado mais grosso fica bem visível. Só que aí na hora do recorte, ó, não dá para eu recortar deixando a marca da caneta, né? É melhor que eu recorte por dentro da marca da caneta, não fica aparecendo nada. Mas, caso apareça um pouquinho, também tem outras dicas, né, legais de fazer. Por exemplo, deixou assim, apareceu a marca da caneta, a hora de costurar, você vai usar o verso. Então, de novo, não vai aparecer. Outra coisa, já me perguntaram se feltro tem avesso. Eu já vi gente falando que tem avesso. Eu, por exemplo, desconsidero isso, porque os dois lados são muito parecidos. E, tá certo, a gente vê a marca da agulhinha, né, que formou o feltro. Mas eu, particularmente, gosto dessa marquinha. Eu acho que dá uma textura bonita pro feltro. Ele fica gostoso, né? Então, eu acho que se você, independentemente do lado que você escolher, se ficar, então, essa marca da caneta, você vira para o outro lado e, de novo, não vai aparecer, tá bom? Então, tendo resolvido essa parte do corte, vamos passar para a próxima fase, que é fazer o alinhavo. A cabecinha é um fuxico, né? Eu uso sempre agulhas grandes, também é outra mania minha, eu gosto muito de agulhas grandes, linha para bordar, né? Ó, outra coisa, eu uso linha simples, né? Que é uma perninha mais curta, uma perninha mais comprida, nó na perninha mais comprida. Aí, vou fazer um alinhavo mais ou menos grande, mais ou menos meio centímetro de distância da lateral e pontos com quase 1 centímetro de largura. Alinhavo é aquele pontinho tranquilíssimo, né? Pra cima e pra baixo, pra cima e pra baixo. Ó, faço vários, puxo. Ó, é uma coisa, gente, bem rapidinha de fazer, né? Eu diria que, nossa, em 1 hora dá para você fazer talvez aí uns, dependendo, né, da velocidade de cada uma, uns 4, 5 bonequinhos, né? Que é uma dica ótima aí para várias situações. Depois, aqui, eu posso enfiar a agulha perto do nó, dentro da linha, né, como a linha é mais grossinha, e fechar um pouquinho o meu fuxico, certo? Tendo fechado um pouquinho, eu vou pegar o enchimento, fazer umas bolinhas de enchimento e começar a fechar, ó, que é para preencher mesmo, né? E eu gosto sempre de coisas bem cheinhas, não gosto de peça molinha, eu gosto de peça firme. O bom da fibra de qualidade, da fibra de poliéster, é que ela é sempre fofa
e sempre firme. Ela não faz bolinha, não fica aquela coisa meio empedradinha dentro, tá? Então vocês podem encher mesmo. A peça vai ficar sempre firme e bem cheinha e mesmo assim ela vai ficar fofa, porque a fibra é bem gostosa, tá? Ó, então pode encher, vai puxando e apertando, tá vendo? Ela fica firme e fofa, não fica uma coisa murcha, tá? Pode encher. As alunas acham engraçado e falam, nossa, parece um come-come. É um come-come mesmo, para que fique bem recheadinho, né? Ó, vai pondo e vai puxando, tá? Cuidado para não estourar a linha. Se quiser também fazer com linha dupla, para ter certeza de que não vai estourar. Aí, ó, apertou com a mão, dá um pontinho de arremate para dar uma segurada nessa costura. E depois, para você fechar, ó, dá uma ajeitadinha, né, para ela ficar bem redondo. E para você fechar mais esse buraquinho, dê uma outra passadinha com a linha, ó, nas beiradinhas, que aí você vai conseguir deixar esse buraquinho bem mais fechadinho, ó. Cada vez que vai passando, vai dando uma apertada nesse ponto, tá vendo? Aí fica bem fechadinho. Segura a linha, passa por dentro, dá um nó de arremate, tá vendo? Ó, passa por dentro, dá um nó de arremate, tá? Então, ó, ficou fechado, firme, tá vendo? E arredondadinho. Essa, então, já é uma cabecinha, né? Aqui eu já posso cortar. Tá feita a cabeça. Ó, 3 partes aqui, deixa eu mostrar. É um retângulo que eu dobrei em 3 partes e alfinetei, né? Pra eu ter, porque na verdade eu quero que ele fique mais firme ali, mais grossinho. De novo o gabarito e risquei com a caneta permanente. Eu já tenho aqui um tamanho 6 do gabarito. Ah, caneta escura sobre feltro escuro? Aparece, dá pra ver bem, tá? Caneta permanente, né? De novo. Aí recorta tudo junto, ó. Já vou ter os 3 círculos iguaizinhos, recortados ao mesmo tempo, tá? Ó, tá vendo? Mantenho o alfinete, que é pra sair tudo juntinho e direitinho, né? Todos iguais. Então, vamos lá. Agora é o nosso famoso e gostoso caseado. De novo, linha de bordar e agulha grande, né? Que eu gosto. Então, vamos lá. Como eu tenho 3 camadas, eu vou esconder o nó na parte de dentro. Eu sempre começo caseado assim, escondo entre as 2 partes. Faço uma voltinha. Fiz com a agulha assim, né? Sai no mesmo buraco do outro lado, ó. Fica uma voltinha aqui no meu dedo, tá vendo? Que eu peguei da agulha, fiz assim, né? Por isso fiz a voltinha. Aí eu vou dar uma dica de como eu começo os meus caseados, tá? É claro que as outras professoras, né? Cada artesã tem também sempre um macete, uma diquinha. Essa é a minha que eu acho que funciona muito bem. Ficando a voltinha aqui, olha, dê uma giradinha, fica parecendo um número 8. Enfia a agulha na parte de cima do número 8 e vem puxando aos poucos. O que que acontece? O ponto fica arrematado na parte de cima. O primeiro ponto nunca vai ficar de ladinho, como geralmente acontece. Então, de alguma maneira, você sempre arremate o ponto na parte de cima. Ou fazendo essa voltinha que eu fiz, gira, enfia na parte de cima e arremata, ou faz a voltinha e dê um jeito de arrematar em cima. O ponto estando preso na parte de cima, ele já vai ficar reto, não vai ficar tortinho pro lado. E depois eu tenho uma dica que assim, para as destras, né? Quem faz tudo com a mão direita. Para as canhotas também tem a dica. Então, vamos prestar atenção primeiro para a direita, depois eu dou a dica para a esquerda. Como eu sou destra, eu vou enfiar sempre da frente para trás
E a minha linha, se você reparar, ela já forma um círculo bem na minha frente. Então, eu vou tirar a agulha dentro desse círculo. E já ficou a primeira casinha. Então, ó, da frente para trás, dentro da casinha. Da frente para trás, dentro da casinha. Tá? Aqui a gente vai fazer a volta toda, vai arrematar, já vou ter a parte de baixo do chapéu, tá bom? Eu vou passar para a próxima fase, só pra gente dar uma olhada então. Então a gente faria, né, no caso das canhotas, com a mão esquerda e de novo, da frente para trás, dentro da casinha. Né? Eu, claro, vou ter um pouco mais de dificuldade porque não é a minha mão forte, né? Mas a canhota vai fazer tranquilamente, ó. Da frente para trás, o que eu faria da esquerda para direita, a pessoa tá fazendo da direita para esquerda, né? Eu sou filha de canhota, então, em geral, eu aprendi tudo do jeito que eu não faria e depois do jeito que eu faria, né? Então, por isso que eu sempre dou a dica para os dois lados. Isso aqui, gente, é uma coisa que eu gosto bastante. É a reutilização dos tubinhos das próprias linhas de bordar. É o tubinho que vem dentro, né? Que embala a linha. E eu aproveito para fazer muitas coisas com o tubinho. Agulheiros, que eu adoro, por exemplo, e nesse caso, o chapéu. E aí, o que eu preciso, então? De um retângulo, de novo, mais ou menos, ó, do tamanho, né? Um pouquinho maior, tá vendo? Quase um centímetro aqui maior, tá? Um dedinho a mais. Por quê? Eu vou deixar, ó, na parte de baixo, eu vou deixar rente. E na parte de cima, eu vou deixar essa sobra, tá? E posso dar uma alfinetadinha aqui, ó, sobrepôs, né? Que nem um envelope, assim, e cobriu, certo? E aí, aqui, eu vou dar uma costuradinha para prender. Aqui pode ser um pontinho de alinhavo mesmo. Faz o nó ou arremata o primeiro ponto e depois vem com um alinhavinho aqui, ó, pra prender no tubinho, né? Não precisa colar, não, é só costurar, é bem tranquilo, bem rápido também, tá? E aí, tendo costurado aqui, já pode tirar. Aqui a gente vai já, pode dar uma arrematadinha nesse último ponto, só para prender. Aí, arrematei. E agora eu vou fazer um alinhavo aqui para fechar como um fuxico novamente, né? Lembra do alinhavinho? Ó, devagarzinho, alinhava e vai dando uma fechada. Aí o chapeuzinho já vai ficar fechadinho na parte de cima, ó, tá? Pode puxar e já fica fechadinho, tá? Dá uma arrematadinha bem de leve aqui para ele ficar firme. Pode puxar, ó, dá um pontinho para arrematar, tá? E aqui eu já vou enfiar a agulha, porque eu quero que ela já saia aqui na parte de baixo. Aqui eu posso colocar fibra também, pra ficar fofo, tá? Por que eu tô colocando fibra, né? Não é necessário, mas é que eu vou dar outras dicas. Por exemplo, esse aqui a gente vai fazer um espetinho, né? Para o papai colocar aí num porta-canetas, para ele espetar num vaso, enfim, tem N possibilidades. Mas, digamos que eu não colocasse o palito e eu posso colocar uma basezinha aqui embaixo, um pedacinho de papelão, um botão grande, para ele ficar em pezinho. Se ele ficar em pezinho, é bem fácil, né? Só colocar uma base, como eu falei, um botão mesmo já daria essa firmeza embaixo. Se ele for fofinho aqui em cima, eu posso usar de alfineteiro. Eu, como tenho mania de agulheiro, todas as coisas que eu faço, eu imagino que eu posso espetar. Então, se ele estiver cheinho com a fibra, eu vou poder fazer, não só para o papai, mas, enfim, para a mamãe, né? Um detalhe, eu sou fã do Charlie Chaplin, então
eu uso para várias coisas, então com a fibra dentro daria para espetar, tá? Então por isso que eu coloquei. Aí eu tô então, né, com a fibra e deixa eu só cortar esse aqui, não tá terminado, mas só para dar uma, né, a dica aqui, ó. Então faz de conta que está terminado, vou centralizar na parte de cima e aqui eu vou fazer um pontinho invisível, né? O que é um pontinho invisível? Ó, passo no chapéu e passo na parte de baixo. Passo no chapéu, bem na beiradinha, e vou para a parte de baixo. Volta pertinho, passa no chapéu e vai para a parte de baixo. Então, gente, vai ficando preso e a costura não aparece, porque a linha vai sempre ficando, ó, dentro da peça aqui, ó, e bem na beiradinha, né? Aí não vai prender tudo o chapéu e não vai aparecer praticamente nada de costura, né? Aqui no meu caso tem um tiquinho de fibrinha, mas depois você vai arrancar, então vai ficar perfeito aqui, olha, tá? Ó, aqui tá todo caseado na beiradinha e aqui tá todinho costuradinho também. Aqui em cima também tá fechadinho, como a gente fez o fuxico, tá? Então, ó, aqui eu comecei a casear, aqui eu tava prendendo e aqui tá fechadinho o fuxico, tá? Então, é a dica do chapéu, tá bom? É bem tranquilo de fazer. E aí, a gente já tem a cabeça, um chapéu mais ou menos feito, eu vou dar a dica do cabelo. Nesse caso, eu peguei uma lã, né, uma fibra, que tem uns pelinhos. Mas se você tiver a lã normal, né, aquela bem lisinha, tranquila, de fazer blusa, também dá. Em geral eu faço assim, né, faz pompom, tem N maneiras de fazer pompom também, com aqueles círculos, mas eu acho que assim é bem rápido, né, bem tranquilo, ó. Enrola em volta de 3 dedos e aqui eu vou dar umas 25 voltas, tá? Ó. Eu vou vendo que tá ficando gordinho, né? Na minha mão, ó. As 25 voltas. Aí, cortou. Eu posso, com a própria agulha, tem uma solta aqui, tenho sim, ó. Posso, com a própria linha e agulha, dar uma amarradinha aqui, ó. Dar uma voltinha, umas 3, 4, né? E dá um pontinho para arrematar. Se você quiser amarrar com a própria fibra, né? É só para fazer um bolinho, tá vendo? Ó, enrolei aqui, que eu prendi todas, e dei um pontinho para arrematar. Por quê? Esse aqui eu já posso, com a própria linha e agulha, já dar o pontinho na cabecinha, ó. Um pontinho pequeno, ó. Aí enfia de novo no cabelo. Um pontinho pequeno, enfia de novo na cabecinha e no cabelo, tá? Então, se eu der umas 3 voltinhas aqui, uns 3 pontinhos, já tá bem firme. Poderia colar com cola quente? Poderia. Poderia colar com cola de contato, que é uma coisa que eu gosto bastante também, né? Não precisa ter tomada por perto, energia elétrica, enfim, qualquer cantinho você pode fazer. Então, também dá, tá? Mas aqui, então, eu dei 2, 3 pontinhos, tá acabado. Poderia passar para o outro lado da cabeça, como eu uso agulha grande, né? Ó, cabe, sai, já poderia pôr o outro cabelinho aqui do outro lado, não é mesmo? Então, já teria aqui, ó, chapéu, cabelinho, cabecinha, certo? Tá tranquilo por enquanto, né? Aqui, olha, eu fiz 2 pequenos retângulos, gente, 1 centímetro, ó, um dedinho tem aqui, e dei 2 pontinhos em cada um deles para colocar a sobrancelha. O mesmo pro bigodinho, né? Ó, tá vendo que o meu dedo cobre? Um dedinho no máximo, né? Já deu o bigode. E aqui, o que eu fiz? É um pontinho nó francês,
Querem ver como é que faz um nó francês? Ó, segura a linha, ó, a agulha já tá fora, né? Pra não confundir com rococó. Esse é nó francês. Ó, segura, 1, 2, 3, 4. Não precisa muito aqui. Vem segurando a linha, ó, e vai chegar bem pertinho da onde a gente saiu com a linha ali, né? Puxa, vem tudo devagarzinho, tá? Pra não perder tudo que tá fazendo. A agulha tá bem na pontinha, né? Porque não pode ficar sobrando uma linha. Aquelas voltinhas que a gente deu, ficou tudo empoçadinho ali, bem na pontinha da agulha. E enfia, já sai pro outro lado, ó. Vem segurando, faz devagar, puxou. Ficou só a bolinha, tá? Vamos de novo, ó. Segura a linha. 1, 2, 3, 4. Vem segurando, chega com a agulha de novo bem pertinho. Fica um tantinho de linha sobrando. Você puxa para não sobrar a linha, porque aí fica bem empoçadinho lá embaixo, tá vendo? Não sobrou nada. Aqui, como eu não vou passar para o outro lado, e na verdade eu costuraria mais cabelos, posso passar para trás já, ó. E ficaram os dois olhinhos, tá? Esse é o nó francês. Aqui eu ainda poderia costurar o cabelo de trás, que é para tapar a cabecinha e a minha costura, certo? E também eu teria o cabelinho do outro lado, né? Então aqui a gente ainda faria mais um. São 3 tufinhos de cabelo para dar a cabecinha completa. Aí aqui eu tenho a gravata. A gravata também, 3 ou 4 camadas cortadas juntas, alfinetadas. De novo, vou dar sempre lá dentro, tá? Arruma as camadas direitinho, faz a voltinha, gira, fica um oitinho, puxa, arremata. E aí, dentro da frente para trás, dentro da casinha. Estando a gravatinha pronta, olha, aqui eu nem costurei ela ainda, tá vendo? E estando a costurinha que a gente fez no caso do chapéu. E aí, por cima, então, do arremate aqui, eu diria, né? Da emenda, eu já vou pôr a gravatinha. Posso dar um pontinho aqui de leve também, né? Um pontinho, ó, tranquilo aqui, só para prender a gravata na parte da, ó, na parte enroladinha, que é o que vai ser a frente do nosso Chaplin, né? Ó. Aí. Deixa eu só dar 2, 3 pontinhos aqui, que ele já vai ficar preso. Aqui eu tô pegando bem na parte que eu pus a cola. Vou mudar de lugar só pra mostrar, ó. Aqui. Então pode ser colado também, tá? É que hoje eu tô trabalhando sem colas, né? Tô costurando tudo, mas se você quiser ganhar tempo também, poderia dar um pinguinho de cola ali. Eu tô costurando bem na parte central aqui, ó, pra ficar preso, tá? 2, 3 voltinhas também já é o suficiente. Prendeu a gravata na parte enroladinha, tá? E aí aqui é a nossa peça final, não é? Que eu também posso colar, cola quente ou cola de contato, e eu também posso dar uns pontinhos invisíveis, como eu fiz aqui, né? Pra ficar a peça pronta, tá bom? Essa é a nossa dica, então, do Charlie Chaplin, que eu não vou colar agora porque eu queria que vocês lembrassem também, que se a gente colar numa base, a cabecinha poderia ficar em pé para outras utilizações, e se eu colocar o palito, né, eu posso espetar em vários lugares aí, e a gente vai ter uma peça muito simpática, muito gostosa, que eu tenho certeza que vocês vão adorar. Obrigada!